coração aqui presente e que o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, que escolheu você para estar aqui hoje, nessa tarde, que Ele fale profundamente ao seu coração. Amém? Porque esse dia foi determinado pelo Senhor há muito tempo atrás. E Deus, Ele já tinha escolhido cada uma de vocês para estar aqui. Então, se você está aqui, é porque Deus marcou um encontro com você hoje. E você vai entender por quê à medida que a palestra for caminhando, amém? Você vai entender que Jesus marcou esse encontro com você hoje, porque Ele precisa te dizer algo. Não sou eu que vou dizer nada aqui. Eu orei muito, busquei muito do Senhor. Quero dizer para vocês que eu de mim mesma não tenho nada, não sou nada, mas tudo vem do nosso Deus. E aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, depois de muita oração, foi confirmado. Eu pedi confirmação do Senhor, Ele deu a confirmação, e é algo tremendo para o teu coração, viu? Então, eu vou pedir para vocês duas coisas. Primeiro, olha para a irmã que está do seu lado, olha para ela, porque você vai ter, durante toda a palestra, um envolvimento muito grande com a pessoa que está ao teu lado, viu? Em vários momentos você vai precisar dela, tá certo? Então você já olha para ela, já pergunta o nome dela, já assim, dá uma... Tá? E segunda coisa importante, glória a Deus. Segunda coisa importante, vocês vão estar recebendo um envelope vermelho a partir de agora. Esse envelope não pode ser aberto neste momento, amém? Eu vou dizer para vocês qual é o momento de abrir esse envelope. E aí a hora que eu disser agora, você pode abrir o envelope, aí você abra, tá bom? Esse envelope, ele traz para vocês uma recordação deste dia, para você nunca mais se esquecer de quem você é. Amém? O tema da nossa palestra então é um mergulho dentro do ser. Um mergulho dentro do ser. Nós vamos mergulhar dentro de nós mesmas para nos conhecermos melhor e assim nós conhecermos de forma mais profunda o nosso Deus, aquele que nos criou. Amém? Eu vou ler um texto bíblico e eu vou pedir a vocês uma coisa diferente. Não me interpretem mal, por favor. Eu sei que várias aqui, a grande maioria, trouxe a sua Bíblia. Não trouxe? Mas eu vou pedir para você não abrir a sua Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer do texto bíblico. Depois, se você quiser anotar os textos, você pode anotar. Mas eu queria que nesse momento você já começasse a se colocar na presença do Senhor e prestasse bem atenção na leitura do texto. Amém? Pode ser? Eu vou ler para vocês então o Salmo 139. É com ele que a gente começa nessa tarde. E o Salmo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e entretecida como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Hoje, eu vou dizer algo para você que você talvez já conheça, que você já saiba. O Senhor conhece você intimamente. Ele conhece sua personalidade, Ele conhece seu temperamento, Ele conhece as suas frustrações, Ele conhece os seus sentimentos. Ele viu você nascer. Aliás, Ele viu você antes que você nascesse, né? Ele escreveu uma história para você. Mas a minha pergunta é: você se conhece? Você sabe quem você é diante de Deus? Quando você olha para você mesma no espelho, o que é que você vê? Você se vê com os seus olhos ou você consegue se ver com os olhos do Pai? Com os olhos do Deus Todo-Poderoso que te criou? Hoje é isso que Deus tem para você, nesse primeiro momento. Ele tem para você revelar o seu interior, para você mesmo, para que você se conheça. E Ele vai tratar com você em alguns aspectos. Amém? Pode ser doloroso, pode não ser doloroso, pode ser algo maravilhoso. Talvez você descubra algo que você nunca sonhou. Mas o que Deus tem para você é isso. Você hoje vai se olhar no espelho de Deus. Você vai se ver com os olhos de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, vai revelar isso para você nessa tarde. E a partir daí, é só com o Espírito Santo mesmo. É só Ele que vai direcionar para você o que vai acontecer, né? Porque quando Deus Ele fala conosco, quando Ele vem ao nosso encontro, é para nos trazer algo que é bênção para a nossa vida. Mesmo sendo algo doloroso muitas vezes, é bênção. É para que a gente cresça, é para que a gente amadureça, é para que nós sejamos bênção diante de Deus. Amém? Amém? Você está preparada, minha irmã? Está preparada? Aleluia! Deus está neste lugar. Amém. Aqui no Salmo 139, nós lemos no verso 16, a parte B, que Deus criou você com um propósito. Ele não fez você aleatoriamente. Você não é um acidente do destino. Você não nasceu porque aconteceu algo de errado. Não, Deus planejou você. Nos mínimos detalhes, Deus te planejou. Entende isso?
Ninguém é acidente do destino. Ninguém nasceu porque aconteceu algo estranho e aí você surgiu. Não, não tem acidente para Deus, não existe. Deus controla todos os acontecimentos, todas as coisas. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Então você não é acidente. Você foi criada, mulher especial, com um propósito. E não com um propósito qualquer. É um propósito de glória. É um propósito de glória. Não é um propósito simplesinho. Não é algo assim pequeno. Não. Deus criou você com algo grandioso. Com algo inusitado. Com algo maravilhoso. Deus te criou com um propósito de glória. E você não é fruto do acaso. Amém? Amém. Então eu quero pedir para você uma gentileza. Imagina que você é um balão. Tem aqui um balão, tá vendo? Balão. Se você é um balão, imagina que você é uma mulher de Deus, né? Uma mulher criada por Deus com propósito de glória. Amém? Amém. Então você é um balão. E aí você começa a buscar a Deus, porque você quer conhecer a Deus. Você tem essa curiosidade de saber quem é Deus, quem me fez, por que eu estou aqui, não é assim? E aí você começa então a orar. E aí você começa então a buscar de Deus, a orar. Enche um pouquinho. E aí você começa, através da oração, a se interessar mais pela palavra de Deus. Porque você entende que Deus vai falar com você através da palavra. Amém? E aí você enche mais um pouquinho. E aí você começa então a glorificar a Deus, porque você começa a descobrir coisas maravilhosas, coisas tremendas, né? Que o Senhor vai te revelando aos pouquinhos, à medida que a gente vai tendo maturidade para entender. E você começa a louvar e adorar a Deus por aquilo que Ele tem te revelado. E aí você enche mais um pouquinho. Né? E então você começa a perceber que você precisa consagrar a tua vida a Deus. Que você precisa se colocar mais na presença de Deus. Né? E você enche mais um pouquinho. E aí você fica cheia do Espírito Santo. Tá vendo? Cheia do Espírito. Uma mulher cheia do Espírito, ela não passa despercebida como um balão murcho. Não tem jeito. Ela chama atenção. Tá vendo? Né? Uma mulher cheia do Espírito, quanto mais ela se enche do Espírito, mais vontade ela tem de se encher do Espírito. Porque Deus é assim. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente quer de Deus, mais a gente quer conhecer de Deus. Não é? E aí você vai enchendo, você vai enchendo. Irmã, o inferno não quer que você encha. O inferno não quer que você seja cheia do Espírito Santo. E aí ele começa a te incomodar. Ele começa a enviar problemas, dificuldades, lutas, doença, problema em casa, problema no trabalho. Vem problema de todo lado, porque o inferno não quer te ver cheia do Espírito Santo. Ele quer minar você. Ele quer que você se esvazie. E tem também uma outra categoria de mulheres, irmãs, não me entendam mal, que elas estão na igreja e são balão também. Mas elas estão satisfeitas do jeito que a coisa tá. Eu tô bem assim, já tô salvo, glória a Deus, não precisa fazer mais nada não, ó. Tá? Tô bem aqui, o meu banquinho é aquele ali, naquele cantinho ali eu me sento todo culto, não mexe comigo, eu não mexo com você, entendeu? Tá tudo bom assim, certo? E aí, querida, você cheia do Espírito Santo, você começa a se dispor para trabalhar para Deus. Você começa a perguntar ao Senhor: Senhor, aonde eu posso ser útil? Senhor, o que eu posso fazer? E o Senhor começa a te direcionar. Você está cheia do Espírito, Deus começa a te usar. Deus começa a te usar. Né? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença em casa. Porque ela ama o marido, tudo que ela faz é com carinho para os filhos.
filhos, ela cuida bem da sua casa, porque ela sabe que cuidar bem da sua casa é servir a Deus, faz parte de servir a Deus. Cuidar bem da sua família é servir a Deus, é o seu primeiro ministério. Amém? E aí o Senhor começa a usar uma mulher cheia do Espírito, ela faz diferença no trabalho. Ela está sempre pronta a dar uma palavra de incentivo para um amigo, para um colega que está passando por situação difícil. Ela consegue lidar melhor com os problemas do trabalho. Ela se torna uma bênção. Se ela está dentro do ônibus e senta um bêbado do lado dela, ela não consegue ficar quieta. Ela conversa com o bêbado, porque ela sabe que ali tem uma alma, que Deus ama, que Deus tem interesse por aquela vida. Então uma mulher cheia do Espírito, ela nunca fica parada, ela está sempre se movimentando. Só que aí ela começa a incomodar quem não é cheio. E quem não é cheio do Espírito tem em todo lugar. Tem no trabalho, tem na rua, tem na igreja. Tem em todo lugar, né? Segundo um amigo meu, existe na proporção de 100 para 1. Para cada cheio do Espírito Santo, tem 100 vazio, que não quer nada, sabe? Ó. E aí começa, sabe aquelas coisas assim? Mas é ela? Mas chamaram a Melissa de novo, a Melissa que vai palestrar outra vez? Misericórdia, hein? Não enjoaram dela ainda não? Nossa, mas a Melissa vai cantar outra vez aqui na igreja? Misericórdia, hein? Misericórdia, essa vozinha de taquara rachada é só Jesus, hein? Sabe, começa aquele negócio assim. Ih, você sabe, irmã, o que eu descobri da vida da Melissa? Menina, tem um babado pra te contar. Sabe, aquelas coisas assim. E aí começa assim, né, o balãozinho, tá vendo que ele lá vai murchando? Aí aquela mulher maravilhosa, que Deus encheu do Espírito Santo, vendo, passando por tudo isso, problema em casa, problema no trabalho, porque o inferno se levanta, porque as bolas murchas se levantam, misericórdia, as bolas murchas. Né? E aí, de repente, cadê aquela irmã cheia do Espírito? Cadê aquela irmã que fazia a obra de Deus, que visitava, que ia para todo lugar? Cadê ela, Senhor? Tá murcha, lá num cantinho da igreja, não quer mais orar, não quer mais ir no ciclo de oração, não quer mais louvar a Deus, porque acha defeito em tudo, porque vê que as outras pessoas falam mal uns dos outros, porque olha para o homem e se decepciona, e vai decepcionar sempre, sabe por quê? Porque o homem peca. Homem não é perfeito. Quem é perfeito? Jesus. Só Jesus é perfeito. E aí, olha lá, ó, o balãozinho. Olha lá, as mulheres balão murcho não querem encher como você. Elas querem que você se esvazie. Elas querem que você fique vazia e murcha que nem elas. O inferno também quer te ver bem murchinha, bem estourada de preferência, né? E as dificuldades e lutas começam. E aí, cadê aquela mulher? Murchou, se abateu, perdeu o gás. Você acha que é isso que Deus tem para você, querida? Acorda, minha irmã. Acorda para a vida. Deus te chamou para um propósito de glória. Você não pode ficar presa, angustiada, amarrada em problema, em angústia, em dificuldade. Você não pode se abater diante dos empecilhos do inferno. Você não pode se abater diante de problemas, de doenças, de seja lá o que for. Você não pode, porque você é uma mulher que foi criada para um propósito de glória. Deus te levantou com um propósito de glória. Deus quer que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma mulher visionária. Propósito de glória é isso, é fazer a diferença onde você estiver. É isso que Deus tem para você. Sabe quem foi uma mulher visionária na Bíblia? E eu vou usar o exemplo dela agora, você vai achar estranho talvez. Maria.
Uma mulher visionária como Maria, mãe de Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre Maria? Lá em Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 38. Diz assim o texto: E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Aí você pensa: quem era Maria? O que eu posso aprender com Maria? O que tem Maria para me ensinar? Querido, tem algo tremendo na vida de Maria para você aprender. Maria era só uma jovem, uma adolescente, quando Gabriel apareceu para ela com essa notícia de que ela ficaria grávida, né? Maria estava noiva num compromisso que só poderia ser rompido através de divórcio, porque na época da Maria, né, quando uma moça ficava noiva, já era um compromisso de casamento praticamente. Ela morava com o pai, o esposo morava com seu pai também, mas eles já eram considerados casados, prometidos, não tinha como voltar atrás. Entende isso? A gravidade disso? E aí, o que a gente aprende com Maria? Maria queria servir. Ela sabia que ela tinha sido criada com um propósito de glória. É isso que Maria tem de especial, sabe? Porque Maria, ela não titubeou, ela não vacilou, ela não ficou fazendo um montão de perguntas. Se fosse eu ia virar para o anjo e ia dizer para ele assim: escuta, ô Gabriel, né? Você chama, né? Bonito, resplandecente. Escuta uma coisa, meu lindo. Você sabe o que acontece aqui na minha terra com as moças que engravidam sem casar? Você sabe? Elas morrem, apedrejada, fora da cidade, viu? Como é que vai ser isso, né? Imagina você lá, prometida para o seu José, toda linda, maravilhosa, feliz da vida, né? E aí aparece um anjo todo lindão, resplandecente, brilhante, né? Oi, eu sou o Gabriel, vim trazer uma notícia linda para você. Você será mãe do Filho de Deus. Filho, como é que eu vou explicar isso pro meu pai e pra minha mãe? Que eu vou engravidar do Espírito Santo. Como assim? O que o meu pai e minha mãe vai falar disso? Como é que eu vou dizer pra eles: ô pai, mãe, apareceu um anjão enorme pra mim e falou pra mim que eu vou ficar grávida e o meu filho vai ser do Espírito Santo? Imagina a cara do pai e da mãe. Conta outra, né? E o José, então? E o José? E o José, gente? Como é que Maria ia explicar pro José? Ia chegar pra ele toda saltitante: ai, José, eu vou ficar grávida antes de casar com você, porque o anjo apareceu pra mim. Imagina o José, né? Por
fez, Maria? O que é que você fez, Maria? Não é? Mas Maria não pensou nessas coisas. Maria nem ligou. Ela só perguntou uma coisa. Ela falou, olha, como é que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Ou seja, se eu não conheço homem nenhum ainda, como é que eu vou ficar grávida? O anjo explicou, olha, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra e aí você vai gerar. Ah, tá bom. E ela creu e a resposta dela foi, sou serva do Altíssimo, sou serva do Senhor. Olha para a irmã que está aí do seu lado, repete para ela, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. O que a gente ia fazer no lugar de Maria, hein? Será que a gente ia aceitar essa incumbência assim tão naturalmente? Porque Maria aceitou a incumbência, sabe por quê? Porque ela sabia que se Deus ia fazê-la grávida do Espírito Santo, todo o resto nesse meio de caminho Deus ia prover. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus não é Deus de confusão. E quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. E quando Ele fala que Ele vai comparecer com algo milagroso na tua vida, Ele comparece. Deus é Deus. E Maria sabia disso. Ela sabia o Deus que ela servia. Então ela não pensou em mais nada. Ela simplesmente colocou na cabeça dela, eis aqui a serva do Senhor, faça comigo conforme a tua palavra, né? Ah lá, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E aí eu pergunto para você, mulher que foi chamada com propósito de glória, Deus está te chamando? Deus chama você? A tarefa que Ele tem para você é difícil? Aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos é difícil? Envolve renúncia? Tem consequências? Tem? Tem que renunciar a muita coisa, né? Tem que falar não para um montão de coisa para cá, para falar sim para o Senhor ali. Tem risco de perder muita coisa, não tem? Mas qual que é a sua resposta? Você vai responder como Maria e vai ser usada para um propósito de glória? Você vai ser a mulher visionária que o Senhor quer que você seja? Você vai assumir a posição de uma mulher visionária, de uma mulher corajosa, de uma mulher que nasceu para vencer, como Deus te criou e te formou no ventre da sua mãe? Ou você vai dar o passinho para trás? Você vai deixar o medo entrar no teu coração e você vai falar, não, tá bom onde eu tô, deixa eu quieta aqui, não mexe comigo, eu não mexo com você. O que é que você vai escolher? Um balão murcho? Ou um balão cheio do Espírito Santo? Quem você quer ser?